Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Nerd. Estamos aqui para conversar todas as nerdices possíveis. E meu convidado VIP já está por aqui. Deixa eu chamar ele aqui na nossa solicitação para a gente poder bater o nosso papo mensal com todas as nerdices possíveis. E eu Olha para isso. Agora é assim, esse tava vendo negócio aí suas sempre ao contrário. intimidades aí no quarto. Tudo bagunçado, não arrumei nada Cara, ainda. Mas, acontece. rapaz, que Acontece nas absurdo. melhores famílias de Londres. Como é que você E tá, aí, meu amigo? parceiro? Tudo bem, cara. Graças a Deus, tudo Você tá ótimo, com, tudo legal. você tá com a cara boa. Essa dieta Tá, carnívora que você tá mesmo, aqui para fazendo, ficar bom tem que morrer e nascer outra vez. Tô com terçol no olho, você acredita? ter sol. Pronto, vamos começar aí. O que é ter sol? Rapaz, eu chamo ordeulo também, aquela inflamação que faz tipo uma bolinha na pálpebra, Aham. como É se um fosse pelo que um arranca? abscessozinho. Cara, no meu caso foi. No meu caso foi que eu sou muito delicado. E aí, quando o negócio começou a incomodar aqui, eu meti a mão e arranquei. E aí, o negócio começou a crescer e está incomodando o de cá. Tudo é uma questão evolutiva, sabe, Altran? Porque tem aqueles que chegaram a almoçar pensáteis como você, e tem os outros que pararam no máximo no Homo erectus, como eu. Então, a gente acaba tendo esse Até problema de vez em parece, quando. cara, até parece. Que bom que você tá bem, meu amigo. Que bom que você tá bem. Tô, E aí, tô você bem. trouxe alguma ideia pra gente conversar hoje? Eu acho legal esses nossos papos, porque a gente chega aqui sem saber o que vai conversar e a gente fica com dificuldade de terminar, né? Cara, graças a Deus. Ó, eu só quero ver como é que vai ser Gramado. Quero ver como é que vai ser Gramado. Não, ó, numa boa, você falou para a gente falar da Hum, carnívora, que eu acho muito legal, porque é engraçado, né, Altran? O que que acontece? Tem a questão da lei das séries, quando a gente toca num tema, ele acaba se repetindo. Eu tenho notado uma coisa. Irmão, você está vendo quanto artigo publicado ultimamente? Cara, é muito material. é, Não estou falando mais de dois caras como você e eu conjecturando, não. Falo de publicação sim. mesmo. Não que não tivesse, sempre teve. Mas agora parece que coalhou, né? Uhum, é, Um monte de gente parece que concluiu ao mesmo tempo, deve ter combinado. Chegaram de van é, e aí exato. um monte de coisa, né, na outra. É, é impressionante. E não só essas publicações, cara, mas os relatos também. Porque assim, a gente vive um momento muito diferente hoje, né? Quando você pensa, por exemplo, no começo do século passado, começo não, até década de 80, década de 90, pô, você fez medicina, eu fiz biologia, meu primeiro curso. Eu ia para a biblioteca para procurar o periódico, cara. A gente teve, eu lembro que eu tive uma aula prática, pô, eu sou velho, 1993 eu tive uma aula prática, Introdução à Biologia, era o nome da aula da disciplina. Eu tive uma aula prática, saímos todos do departamento de biologia, fomos andando até a biblioteca do campus para aprender como é que vê o índice, como é que vê o artigo, a referência, o número, para poder encontrar. Se você não encontrar, como é que você solicita a bibliotecária para ela poder falar com o periódico, para poder o periódico mandar. Tudo isso era papel, cara. Hoje você não tem mais nada disso. Tá entendendo? Esse já é o primeiro ponto que é louco, né? Por isso é que você tem. Tu tá rindo de quê, pô? Porque a gente era assim mesmo. Olha, Era, cara, era assim mesmo. O meu primeiro computador PC foi em 1997, cara. Quer dizer, foi 4 anos depois que eu tinha começado biologia. E hoje você tem não só a hora que você quiser, você bota lá no Google, bota no chat GPT, se você quiser, mas vamos pensar aqui no Google, né? Nem todo mundo usa o GPT. Você bota no Google o título que você quer, o cara te dá lá o primeiro resultado, o nome, o artigo, e depois te dá um bocado de outras coisas que foram escritas a respeito do artigo, coisas dessa natureza. É muito fácil. E não só isso, mas eu queria chegar nesse ponto. A gente tem hoje uma, um, um acesso a casos anedóticos que a gente não tinha no passado. Para eu ter um caso anedótico, para eu ter um relato de caso, eu tinha que esperar o periódico sair. Eu não preciso mais. Eu começo a fazer uma dieta hoje, eu começo a fazer uma intervenção hoje comigo e eu já publico. Eu já boto isso
caro nas mídias. Então, um negócio assim surreal que a gente está vivendo hoje. É sensacional, cara. Olha, quando você fala da busca, né? Nosso caso aqui era parecido. Eu tinha aqui na biblioteca do CREMEB, e aí eu dava os termos, eu até conseguia fazer uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Dava os termos para a bibliotecária, ela fazia uma busca, Uhum. me trazia as opções impressa no papel, para eu ir ticando que artigos interessavam. Mas assim, era pelo título, Altran. Não É, era nem pelo abstrato, era pelo título. Aí, para ela me trazer os artigos, eu tinha que pagar as impressões. exatamente. Aí ela trazia para mim, sei lá, daqui a 2 dias, olha, então você vem que aí eu vou te dar os artigos. Aí ela pegava aquele bolo de papel, aí que eu ia começar a ler para ver se os artigos realmente atendiam o que a gente estava buscando. Então, cara, é uma diferença absurda, porque o Altran, hoje em dia você pega o GPT, você pega o Science.com, o Elicite, ele já faz isso tudo para você, muito mais bem feito, lógico, porque não tem limites humanos, Uhum. já te entrega aquele índice organizado para você conseguir estudar. E, cara, ajuda demais, meu Deus do céu. É. Ajuda demais. Sempre você vai ver aquele pessoal crítico meio reacionário que vai dizer assim: ah, não, mas eu prefiro procurar na mão. Aí eu vou dizer: fica à vontade. É. Cada um É, tem liberdade para fazer o que quer, né? É. graças a Deus, né? É. Então pronto. Então, cada um cuida do seu. E aí o que que acontece? Vai demorar mais, vai ter menos acesso a muita coisa, Sim. né? E aí a gente faz isso agora, consegue assuntos com mais velocidade, consegue estudar até melhor. É. Pede para o sistema compilar os dados para a gente. Até para fazer análise de metodologia, o sistema serve, cara. Sim. Sim. Né? Serve. Inclusive, é uma das coisas que ajuda bastante você a, antes mesmo de ler o artigo, pensar se vale a pena, né? Exato. Exato. E hoje, com essa vantagem das inteligências artificiais, que não são nem inteligências nem artificiais, né? Mas com a vantagem, é assim que chama, né? Com a vantagem dessas É. IAs, é que você consegue fazer de forma mais rápida, né? E consegue não só imprimir um tempo menor, como você consegue percepções que muitas vezes você não conseguiria lendo aquele artigo, né? Porque embora a gente tenha uma máquina absurda de fantástica que a gente tem entre as duas orelhas, que muita gente não usa, diga-se de passagem, mas tudo bem. A gente De novo, escolha de cada um. cada um pode, exatamente, né? Essa máquina é uma máquina criativa fantástica e que faz muitas associações, mas a gente não consegue trabalhar no mesmo nível de velocidade, porque a gente é analógico, né? A IA é digital, então ela consegue fazer absolutamente todas as associações possíveis. A gente não consegue, porque é humanamente impossível, né? Embora nós consigamos, por exemplo, criar algo, coisa que a IA não consegue, né? Ela consegue fazer essas associações. E isso é fantástico. E assim, você pode programar essa IA para fazer as associações de acordo com a sua preferência, que é outra coisa maravilhosa. Tá entendendo? Pô, eu não quero, eu quero fazer associações que tenham. Assim, é maravilhoso por um lado, né? Porque aí eu acabo colocando o meu viés dentro da IA, né? Aí ela só me cospe aquilo que eu quero. Natural. É Assim, natural. sim, seria o que eu faria com o meu próprio cérebro, né? Exato. Passaria pelo Eu acho meu até viés. bom, porque personifica um pouco mais, ou quer dizer, personaliza um pouco mais o Uhum, negócio. né? Ah, e viés técnico a gente vai acabar não Sim, colocando, né? sim. Agora, que a sua IA sabe que você gosta de carnívoro, ela sabe, né? Sabe? Certeza que Sabe. sabe. Então, Eu já tô, e já tô e com dá ela para há um bom você tempo pedir para já. ela analisar com isenção, né? Não dá, não dá. Cara, mas me fala, essa tua decisão de ir para dieta carnívora, não foi só baseada nesses artigos? O que é que te levou? Não, patrão, foi dor nos pés, foi refluxo de noite. Negão, sabe o que acontece? Você sabe que eu sou um dos de nós que não mente sobre essas coisas, né? Uhum, Então eu falo
mesmo como é que estão as coisas, quando estou fazendo um bocado de merda eu falo, é isso aí. E eu passei um Você período é um bem cara, largado. você é uma pessoa, pessoa. Você não é aquela Exato. pessoa de, você não é aquela pessoa de Instagram, né? Não, não sou mesmo. E quem me conhece pessoalmente sabe que é isso Uhum. aí. Então, assim, não tem diferença de você me encontrar pessoalmente e conversar comigo aqui. Então, é isso aí. Então, assim, passei um período bem largado. Questões X, Y, Z, coisas pessoais. E, cara, chega uma hora que você começa a não aguentar mais. Chega uma hora que você não começa a não aguentar mais. Eu não cheguei nem próximo da minha pior fase da vida. Isso nunca mais, graças a Deus. Ótimo. Mas comecei a chegar na fase ruim. E de você olhar O assim, mostrador chegou lá no finalzinho, né? chegou perto, e fez assim, cara, ó, você tá querendo viver aquilo de novo? Se quiser, tudo bem, mas pensa duas vezes. Então, comecei a ter de novo os desconfortos, que é o que lembra a gente, que é outra coisa que eu insisto com o pessoal. Ninguém vai fazer uma dieta ou vai emagrecer por motivos intelectuais, esqueça. Concordo Quem plenamente com você. não vai. Né? Se fosse por intelectualidade, a gente estava todo mundo magrinho e trincado. Pô, é isso aí. Não vai. Eu sempre falo, são motivos sensíveis. Então, o que é isso? O seu subconsciente, inconsciente, infantil, primal, o nome que irá dar, interessa a escola que está estudando. Essa força interna aí, que é primal e que realmente mobiliza a gente, ela tem que ter interesse nisso por algum motivo. Uhum. Só que esse bicho aí por dentro, vamos pensar como se fosse bicho. Ele não entende intelectualidades. É por isso que vem aquelas coisas, Altran. Ah, mas como que você sabe tudo isso e não está perfeito? É, Né? é, Que é uma coisa que eu ouço com uma certa frequência, né? Eu falo, é porque eu sei, não quer dizer que eu estou fazendo. é, exatamente. Né? E aí entra aquela história. Dependendo do porquê, do que te move, isso facilita. Então, por exemplo, você passou por situações que te mobilizaram a pegar um caminho bom. Uhum. E na hora que você pegou o caminho bom, começou a se sentir bem, é mais fácil você se manter lá, porque esse seu bicho interno ele já gostou de estar lá. Sim, Pronto. sim. Já estive assim e já saí disso e estou trabalhando para voltar. Uhum. E onde foi que o bicho se revoltou? Quando comecei a me sentir limitado. Então, negão, vou te dizer um negócio. Acordar de manhã, pisar no chão e É doer, foda. porra, o trem escroto, cara. Eu Aí você se passei sente por isso com chikungunya numa época que eu tava ruim de dieta. Cara, você pisa no horrível. chão, você lembra que porque assim, é engraçado essa, você tocou num ponto que eu acho legal, desculpa te interromper, mas é Não, não. engraçado. A gente usa o nosso corpo um bocado de coisa, né? E a gente não lembra que ele existe, né? Por quê? Porque ele não tá sentindo nada. Ultimamente, agora, eu tenho andado um pouquinho com dor na lombar, porque o Luiz Henrique chegou, ultrapassou a casa dos 7 quilos, né? E aí, assim, uma coisa é você ter 7 quilos em cima de você, distribuído no corpo todo. Que eu ganhei, ao longo do tempo de dieta low carb, cetogênica e carnívora, eu ganhei 10 quilos de peso, de massa muscular. Tá tudo distribuído aqui. Outra coisa é você andar com 7 quilos Capitão aqui. América. Porra, Capitão América, ótimo. Outra coisa é você andar com 7 quilos localizado, né? Que é, por exemplo, no braço, né? E se E se movendo. movendo, porque, cara, ele parece um siri na lata, meu amigo. Ele não para. É o tempo todo. E assim, cara, ele tem aquele. Não sei se você já percebeu, ele tem um zoião. E, cara, aqueles olhos ali, o que eles encantam as pessoas é o que ele capta de informação. Eu coloco ele aqui dentro do meu escritório. Meu amigo, quando ele olha para essa biblioteca, ele não consegue parar de ficar assim. Vai começar cedo. Começar cedo. Então, assim, eu tava começando a sentir uma dor na lombar. E eu pensei exatamente isso. Caralho, bicho, é, é ruim demais quando você percebe o corpo. É melhor você ficar sem essa percepção. Ou seja, teu corpo tá funcionando azeitadinho, né? Tudo certinho. Você nem lembra É, que tem. é. Exato. É pisar no chão e lembrar, cara, o meu pé é feito de vários ossículos que se conectam. As conexões estão inflamadas. Sabe? É uma merda. Então, esse tipo de situação mobiliza. E eu acho bom que a gente está falando sobre isso aqui,
o pessoal começar a entender que não adianta, olha, eu vou emagrecer para prevenir as doenças degenerativas não transmissíveis causadas pela inflamação crônica subclínica que provém do hiperinsulinemia secundária à alimentação de alto índice glicêmico. Ninguém vai emagrecer por causa disso, porra, esquece. Isso é lindo intelectualmente, isso faz parte dos nossos estudos, isso a gente usa como base de trabalho. Mas o que mobiliza a pessoa nunca é isso. E é por isso que eu insisto, Altran. Você sabe quem é que tem mais facilidade? Quem tem mais vaidade, por exemplo, tem mais facilidade. O motivo e a causa já está ali interno em si. Uhum. E não é para ter vergonha disso, não. Isso é uma vantagem. Sabe? Isso é uma vantagem. Então, precisa disso que mobiliza. Então, meu caso, irmão, foi isso. Foi isso. Foi deitar de noite e pensar. Ai, caramba, eu tenho que deitar em cima do lado esquerdo, porque se eu deitar em cima do lado direito, eu vou me ferrar. Foi isso. Então, na hora que eu cheguei nesse ponto, inflamação, né? Uhum. De dizer assim, cara, não quero mais. Aí eu fiz, pô, como é que eu vou fazer? Aí vem características pessoais, né, Alter? Eu nunca me dei bem com processos de seleção graduais. Eu sou daquele paciente que ou tira tudo ou não tira. Você tem pacientes assim, não tem? Tem, tem. Inclusive eu mesmo. Então pronto. Se for gradualzinho, não vai. Não Se vai. for gradualzinho, não vai. Então, assim, ou faz logo de uma vez ou não faz. Eu sou Então, é do o meu tipo que caso. gosta de tirar o esparadrapo, frap, De fazendo vez. a depilação. Igualzinho. Então, o que, que eu pensei? Cara, eu ainda não experimentei ficar um tempo realmente fazendo carnívoro. E resolvi fazer isso. Do dia que eu comecei para cá, já estou perfeito? Ainda não. O dia que eu estou em fase adaptativa. Uhum. Passei alguns dias perfeito e que é muito, muito impressionante como 2 dias fazendo perfeito, você já está, putz, que negócio É. legal, certo? Então, quem quiser buscar isso, me pergunta assim, ah, Adolfo, você acha que vale a pena? Vale. Ah, mas não tem mais, vale a pena. Mas eu posso, pode. Seres humanos Sim, podem, né? sim. A não ser que você seja um alien do MIB Que tá. disfarçado, É. você pode, né? E acho bom o pessoal que acompanha, que esteja vendo seus materiais sobre como o veganismo é uma bosta, que possa ver de novo e lembrar que o ponto é esse, cara. O ponto é esse, né? Eu republiquei um videozinho de outro local que onde a moça lembra que a gente tem o estômago um dos mais ácidos entre Eu os vi, animais, eu vi. né? Aquela dá aquele dado interessante, não está exatamente preciso, mas Uhum. a ideia é por ali. Então é isso, cara, é a gente cair para um lado que a gente nunca deveria ter saído. Exato, exato. Nunca deveria ter saído. Então, é isso. Então, comecei por isso, né? Estou aperfeiçoando minha organização, que na verdade as falhas foram organizativas, principalmente. Sim. Estou aperfeiçoando minha organização e aperfeiçoando isso, te falo, o pessoal me pergunta, Dô, você vai ficar assim quanto tempo? Eu falo, pai, não sei. E aí você vai comer só carne para da vida? Eu falo, não sei. Porque outra coisa, vou falar só isso e largar para você. Você reparou que o pessoal, às vezes, quando vai ver uma dieta, fazer uma mudança de hábito, parece que vira uma gincana, uma competição, né? Ai, e aí? Quanto tempo? Você vai fazer como? O que que pode, o que que não pode? O que que você acha disso? Fala aí para mim, você que cuida das pessoas nesse sentido Cara, também. é muito engraçado isso, porque eu não sei de onde é que vem isso. Por que que o ser humano ele é tão competitivo, sabe? É, de querer se comparar com os outros. Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida. Eu tive um professor de biologia que se tornou depois meu grande amigo, embora hoje eu não tenha mais contato com ele. E ele sempre dizia, Henrique, não adianta você se comparar com ninguém, porque quando você se compara com uma pessoa, se essa pessoa estiver abaixo de você, você vai se sentir superior e aí você para de evoluir. Se a pessoa estiver acima de você, você vai ficar com inveja e vai se justificar. Então, o ideal é você se comparar com você mesmo antes, né? E eu aprendi isso muito cedo. Acho que eu devia
devia estar na adolescência, quando ele começou a me falar sobre essas coisas. E aí eu comecei a ver que realmente não adianta você se comparar. E aí eu fico pensando, por que será que a gente se compara tanto? Né? Será que é para se sentir melhor? Será que é para, sabe? E é interessante você comentar sobre isso, porque ontem mesmo estava conversando sobre isso no meu grupo de pacientes, né? Eu tenho um grupo com um bocado de paciente junto, e é uma comédia esse grupo, porque tem paciente que não se consulta comigo há um bocado de tempo, que está fora e que pega motivação, então é bem legal. E estavam conversando lá sobre jejum, o que quebra e o que não quebra jejum. É a mesma coisa, é uma discussão, cara, que você fica, meu, para que tanta confusão? Tá entendendo? O que que quebra, o que que não quebra? Ah, mas se eu tomar um remédio que tem amido na composição, quebra, não quebra? Sabe? Então, é você se preocupar com os detalhes assim, no nível de detalhe que não faz sentido. Aí eu sempre que eu estou conversando sobre isso, eu digo, vamos voltar para nossa ancestralidade. Tu acha que o cara de 50 mil anos atrás ele estava preocupado com o que quebra e não quebra jejum? Não, ele estava preocupado em achar comida. Só isso. Exatamente. Tá entendendo? Então, o que era jejum para esse cara? Olha como encaixa bem direitinho. O que era jejum para esse cara? Não consegui caçar ontem. Tive que comer as folhas dessa planta aqui que são amargas, mas que me deram uma certa segurança para ir para o dia seguinte. Ou não consegui achar nada, estou morrendo de fome e amanhã eu vou caçar de novo. Jejum calórico, jejum metabólico. Pronto. Só isso. É simples. Tem um detalhe, parceirão. Ele não ia ficar morrendo de fome, porque se a base dele é carnívora, ele É, não não fica morrendo de fome. você não fica se E acabando, né? É verdade. isso é legal, É, Trã, isso é legal, porque aí você vê que tem esse aspecto, né? É como a gente pensar nos grandes predadores, né? Que caçam mesmo a cada, com muito boa vontade, a cada 3, 4 é, dias. Que é uma coisa engraçada. Você pensa numa onça caçando, lembrando sempre aquela história, né? Ela não vai encontrar uma paca e a paca vai dizer: Bom dia, dona onça, vem me comer. Não, não vai. Então, é um animal lutando pela vida para fugir do uhum. predador e um outro lutando pela vida para pegar aquele animal, matar e comer. Você tem que estar num grau de motivação muito extremo para fazer isso. Porque uma coisa que às vezes o pessoal não entende é que o animal não mata o outro para comer porque ele é maligno. Sim. Ele mata o outro para comer porque ele está rachando de fome. Então leva quantos dias para ele começar a rachar de fome? A gente não devia ser muito diferente disso, né? É legal você tocar nesse ponto, porque outro dia eu vi um vídeo de uma cobra, acho que era uma jiboia, uma piton, não sei, comendo acho que era um cervo, alguma coisa do tipo, né? E aí ela estava começando, né? O cervo ainda estava vivo, porque essa é outra coisa que acontece no mundo real, viu, pessoal? A morte não é indolor, tá? No caso, por exemplo, das serpentes, boa parte da morte é extremamente dolorosa, né? Porque ela vai te abraçando, vai quebrando você por dentro e as costelas vão penetrando nos órgãos internos e detonando a sua estrutura para você morrer. Esse ser ainda estava vivo, Que mas já harmonia estava dentro. de Gaia. Que harmonia de Não Gaia. é uma Que harmonia, um coisa negócio linda. impressionante. Aí, esse ser, a serpente já estava abocanhando a parte de trás dele, né? A parte posterior. E aí passa um animal no carro. Eu digo um animal porque é um animal, uma pessoa dessa, né? Um animal, assim, bem mais irracional do que os outros. Olha para aquilo ali e fica com pena do cervo e sai de dentro do carro para bater na cobra, para a cobra largar o cervo. Já estava semi-morto praticamente, né? Eu olhei para aquilo ali e disse: Sabe, sabe quando você fica. Como é que a gente conseguiu, Adolfo, se desconectar tanto assim da vida? Porque isso é vida. Tá entendendo? A gente simplesmente conseguiu se desconectar. O cara não faz a mínima ideia de que aquele cervo ia servir, por exemplo, para a cobra se nutrir e para a partir dessa nutrição ela colocar os ovos que nutririam os filhotes dela. O cara não faz a mínima ideia. Ele achou, porque o cervo é fofinho, porque tem outra característica interessante. A gente tem não sei se isso é instinto, se vem do inconsciente coletivo, não sei o que é. Eu sei que a gente tem uma tendência a
achar mamíferos fofinhos, né? Mas a gente não acha crocodilo fofinho. A gente não Essa- acha serpente fofinho, peixe fofinho. É muito difícil, né? É porque É, não dá para antropomorfizar, né? exato, exato. Talvez Parece seja mais isso, distante. né? Talvez é um pouco mais distante. Tem um livro, lá vai eu fazer, tu vai frescar comigo de novo. Vai lá, Esse, vai lá, vai lá. esse Eu aqui, falo para todo mundo que você faz isso. Rapaz, o cara lembra do livro, ele vira e esse já aqui, ó, bota a mão no lugar Comporte-se. certinho. Comporte-se do Esse livro é Sapolsky. sensacional. Esse livro é muito Isso é bom. E ele sensacional. traz o estudo aqui que mostra que as pessoas se compadecem quanto maior o tamanho dos olhos. Ah, por isso que os chibis têm olho grande. Ah, Aham. os kawais Aí, também. quando você olha para isso aí você lembra do gatinho do Shrek, né? Do gato de botas. Como é que é a carinha Quando vai dele? aquela cara, o Né? olho Aquela dele. carinha, os olhos, tum, pronto, ele fica fofo automaticamente. Animais de olho muito pequeno, a gente tem uma tendência a achar menos fofo, né? E aí, é claro, quando a gente pensa num animal que tem pelo, no animal que, sabe, que tem aquelas feições bonitinhas e tal, é mais fácil de você. Mas assim, a gente se desconectou tanto da natureza que a gente não pensa nessa interação. Eu vejo muito os vídeos daquele Instagram, Nature is Metal, que eu acho muito massa aquele Instagram, porque é a natureza do jeito que ela é, né? E, cara, cada vez que eu vejo uma interação dessa, uma onça caçando, uma serpente, dois insetos, né? Por exemplo, porque tem muitos insetos que caçam também. Cara, eu acho muito lindo, bicho. Eu acho tão bonito ver a natureza se comportando sem a intervenção humana, sabe? É lindo demais. Eu sei que você tem de vez em quando você dá essas escapadas aí pra Chapada e bate umas fotos legais e tal. É muito massa você observar isso, muito massa. E a galera acha que isso é só no reino animal, né? Mas a competição tá em todo lugar, cara. Em todo lugar. O tempo O inteiro. O tempo tempo inteiro. inteiro. Cara, se compete por tudo, por recurso, por espaço, né? Por poder. E isso está na natureza. Eu acho bom, Altran, quando a gente encontra esse. Eu conheço esse perfil que você acompanha, eu também. E, cara, foi lá que eu vi a primeira vez três leoas abatendo uma zebra macho, como elas fazem de forma misericordiosa e fofa, Ah, né? sim. Elas são bacanas, né? Foi a primeira vez que eu vi a zebra comendo os ovos da zebra macho viva. E o grito que a zebra macho deu, a gente que é homem tem. Então, mas o que que eu acho interessante, Altran? E penso como você, porque eu acho que as pessoas precisam entender o seguinte: a gente não está aqui a passeio, isso aqui não é a Disney, e a natureza não é fofa. Não existe essa coisa da harmonia no sentido bonitinho, a harmonia no sentido prático. E Sim. eu noto uma dificuldade do pessoal, às vezes, entender isso, principalmente nossos colegas. Então, eu vou transpor isso para o organismo, tá? Uma célula do teu estômago não sabe que você existe. Ela não está ali operando numa harmonia para o estômago funcionar, em harmonia com o resto do organismo, pelo seu bem. Oh, não! Ela está cuidando dela. Tanto que quando ela vira um câncer, ela não vira um câncer que ela quer te matar. Ela vira um câncer que ela quer sobreviver, que ela Exatamente. precisa. Exatamente. E esse conceito é importante para o pessoal começar a entender que não, as coisas não vão acontecer de forma passiva e bonita e harmônica só porque eu estou aqui sendo bonzinho. Se eu não orientar esse rebanho, ele não vai para onde eu quiser. O que você fala disso? E esse orientar o rebanho, né, quando você usa essa linguagem para células, é exatamente se eu não der para o meu corpo aquilo que ele precisa. E eu não estou falando só de comida, né? Eu imagino que você também não. A gente vive hoje num mundo que precisa cada vez mais que você fique ocupado em girar os pratos da maneira correta e manter esses pratos girando da maneira correta. Eu vejo muita gente, foi até uma frase que eu coloquei semana passada, eu vejo muita gente, por exemplo, se preocupa tanto com comida e esquece do estresse.
e vai dormir Esquece de tarde, dormir. esquece de dormir, né? E assim, a gente, não sei, acho que depois do iluminismo e estabelecimento do método científico mais moderno, a gente meio que separou saúde mental de saúde corporal. Ah, meu corpo está saudável, o cara tá péssimo, a cabeça do cara está uma bosta, mas o corpo dele está saudável, ele está sarado, as mulheres estão caindo e o cara simplesmente não tá funcionando bem. E isso é saudável? Cara, saúde só tem uma. Não existe É igual a mãe. saúde mental e saúde corporal. Existe saúde. Exato. Se tua saúde, Complexo de se coisas. teu corpo, os exames estão tudo bonitinho, mas a tua mente tá sem propósito, ou você tá, sabe, não consegue focar em nada, ou tá deprimido, ou qualquer coisa dessa natureza, você não está saudável. Não adianta estar com baixa taxa de gordura, comendo o que quer que seja, tomando o suplemento que seja, se a sua cabeça não está boa, né? É E as pessoas verdade. separam isso. Como é que separa, Adolfo? Não separa. Altran é outro assunto importante. Que de alguma forma eu acho que. Eu vou fazer uma live com o Xixamovitch. Eu acho Hum, que a gente vai acabar falando sobre isso em alguma hora. Porque eu vejo ele trabalhando com a psiquiatria metabólica, que é alguma coisa que eu já defendo há muitos anos, apesar de nunca ter usado esse termo. Achei muito legal o termo, né? Que é o quê? O que é a mente, né, Altran? A mente é a resultante neuroquímica. A mente não é um fantasminha, uma nuvem que está ao redor. E por favor, pessoal, não estou falando aqui em espírito, alma, ou o que quer que seja. Não vou entrar nessa parte, falando puramente do organismo, tá? Então, assim, a mente, enquanto é resultante neuroquímica, ela, para se manifestar e existir, depende dos neurônios, que são células, uhum, que existem, que são físicas, e que vão estar ali fazendo suas neurotransmissões químicas elétricas, que vão resultar nessa mente. Como isso é muito complicado do ponto de vista computacional, entender cada um desses pontinhos, para nós parece uma coisa natural e meio mágica. Mas é só porque, do ponto de vista consciente, a gente não consegue fazer essa análise computacional, que é muito complicado. É muita coisa ao mesmo sim. tempo. Então, é como eu, no alto da minha chatice, fico falando, né, que a vida é vetor. Eu aprendi com o meu professor de física do segundo ano, o professor Rui Soledade, que espero que esteja bem. Ele falava, a vida é vetor, e dava risada. E a gente novinho, abestalhado, não entendia o que ele estava falando. Hoje eu entendo e agradeço por esse ensinamento, que a vida é vetor. Então o que acontece? Eu somo um vetor com um vetor, dá uma Sim. resultante. Mas se eu somar 1 milhão de vetores, vai dar uma resultante também, mas como é que eu calculo isso? Né? Uhum. Então, assim, o grande lance da mente é esse. É uma resultante neuroquímica de milhares e milhões, sei lá, de vetores ao mesmo tempo. Então, se eu mexo nesse cérebro físico, eu altero a mente mágica. Sim. Sim. Nada mais claro para mostrar isso do que tomar 2 cachaças. Pronto. É. Exemplo fácil, simples. Ou, Altran, vai fazer uma prova e não dorme de noite? Vamos ver como vai ser seu desempenho? Dá para a gente falar de mil coisas. Sim. Mas o que eu quero Que são dizer bem é que não práticas, né? Para a tem, pessoa entender esse conceito. não precisa ir muito longe. Mas traz essa sua pergunta que é fundamental. Dá para separar? Não dá para separar. Separação nunca deveria ter acontecido, né? Mas aconteceu por esse não entendimento, por pensar que a mente fosse, sei lá, uma nuvenzinha aqui ao redor assim, né? Ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Na hora que a gente parte para o entendimento da biologia, né? Sim. Percebe Existe uma, que não é existe uma base, existe obrigatoriamente uma base física. Eu vou falar algo agora que vai soar estranho e materialista, mas, mas existe uma base física para qualquer tipo de fenômeno que nós observamos na natureza. Inclusive fato. fenômenos do tipo alma e espírito, que a gente não consegue explicar, que são de âmbito da fé e da crença. E eu não estou dizendo aqui que eu acredito ou que eu não acredito, eu estou simplesmente constatando o fato.
esses fenômenos possuem uma base física. Não tem como não possuir, certo? Eu costumo dizer muito isso, eu converso bastante com a minha esposa. Minha esposa tem um grau de elevação e intuição muito maior do que o meu. Ela tem uma percepção espiritual muito maior, né? E a gente conversa muito sobre isso. E a gente sempre tenta trazer para essa questão física biológica. Porque, assim, por mais que exista, e mais uma vez, eu não estou dizendo que acredito ou não acredito, tá? Porque eu não gosto de trabalhar com crenças religiosas, porque sempre acaba atraindo umas pessoas e expulsando outras, e eu acho que a gente não precisa fazer isso. Mas se realmente existe uma alma e um espírito, a conexão é física. Não tem como não ser. Necessariamente. Ó, Necessariamente. necessariamente existe essa conexão física. Se são neurotransmissores, canais de sódio e potássio, neurônios, se o negócio está no coração, está no estômago, está no rim, está no dedão do pé, não sei. Mas que tem uma conexão física, tem. Pode ser uma conexão física de algo de uma natureza material que eu não conheça? Pode, porra. Há 60, 70 anos atrás, a gente nem imaginava o que era física quântica. E hoje a gente já consegue ter certeza sobre física quântica, né? Porque física quântica é só incerteza, não tem certeza de porra nenhuma, né? Então, você já consegue entender um pouco melhor. Eu penso assim, sabe, Adolfo? Para que a gente precisaria entender de física quântica enquanto nosso principal período evolutivo, nosso maior período evolutivo, a gente não entrava em contato com essa física quântica. Tá entendendo? O Newton, quando veio com a mecânica e com essa coisa toda que revolucionou na época dele, mas que era incompleto para explicar o universo como um todo, ele, quando explicou, fez muito sentido, porque a parte da mecânica quântica a gente viveu a vida toda. Quando eu jogo uma pedra, eu sei aquele movimento angular, resultante, vetor, isso tudo que você falou. Tá entendendo? Foi algo que, para o ser humano, para o bicho Homo sapiens, que vivia há 50 mil anos atrás, ele conseguia usar aquilo ali para ele. Então, quando. Assim, nem todo mundo aprende física, mecânica, física newtoniana. Mas quando você vê, faz todo sentido. Porque às vezes você está num carro aqui, você faz uma curva para a esquerda e teu corpo vai para a direita. Pô, força, você entende. Agora, quando você joga para o princípio das incertezas, quando você entra com incerteza de Heisenberg, constante de Planck, quando você entra para essas coisas malucas da física quântica, aí você fica, como assim o troço é ao mesmo tempo matéria e onda? Como assim ele pode estar aqui, pode estar acolá ao mesmo tempo? Você não compreende. Por quê? Porque você nunca lidou com isso na prática, né? Porque isso é teórico, né? Exato, exato, Isso é exato. teórico. São modelos. Eu acho lindo, sabe o que, Altran? Você tocou num ponto importante demais. Quando a gente fala em física newtoniana, o nosso ilustre desocupado que criou tudo isso porque ficou preso na Uhum. pandemia, o cara estava desocupado, criou o cálculo. Eu tenho que fazer, eu vou criar o cálculo É, diferencial. não, e eu, com 50 anos de idade, olho para o Newton e digo, puta merda, o que foi que eu fiz da minha vida? Porque Então, eu pra tenho gente 50 anos um de idade, eu tenho 50 anos de idade, nunca escrevi um livro, nunca, sabe? E o cara com 20 e poucos anos criou o cálculo. foda. Tá entendendo? Isso Você coloca em vê. perspectiva qualquer coisa que você pense sobre você mesmo. Porra, eu sou muito inteligente. Você já viu Newton? É, sou tão assim não. Né? Eu não sou tão. Eu sou nem um pouco. Altran, você vê que coisa, cara. Você olha para isso e pensa, são coisas práticas que a gente vê no dia a dia. Uhum, Que a gente entende com mais facilidade, como você falou, porque a gente está vivendo e usando aquilo. sim. Aí a gente parte para os modelos quânticos. São modelos. Aí entra, claro, para o pessoal que entende isso profundamente, não é o meu caso. Eu sou só entusiasta e um curioso. Né? Mas que começam a explicar de alguma maneira, ou buscar explicação para o tecido da própria realidade, da própria existência. Uhum, Quanto mais os caras descem na escala, mais eles chegam próximo de algo que parece ser aquele material que compõe tudo. Como os gregos lá atrás acharam que era o átomo, sim. né? Então a gente parece estar chegando nisso. E isso é interessante porque parece que o que poderia ser alguma coisa que nos conecta a todos, como a gente chama às vezes
campos morfogenéticos, ou como na sabedoria antiga se chamava de registros acásticos, Uhum. e esteja relacionado com esse processo, justamente desse material que, a rigor, faz tudo e constrói tudo. Isso é sensacional. E tem muito cabra bom estudando Sim, isso. Você vê, é uma das áreas, Altran, que ainda existe ciência de verdade, porque ainda não encontraram tantas utilidades comerciais para isso. verdade. Você sabe que a busca dos caras em geral envolve potencial militar. Sim. E galera, ninguém seja ingênuo, vai continuar sendo assim. E a gente agradeçam que 90% das evoluções que vocês têm para usar hoje na prática no dia a dia vieram disso. Não vamos ser ingênuos, inocentes, achar que não. E isso pode nos levar por caminhos muito bons ou Ou não, não. A gente pode se ou detonar não. também, né? Já passamos perto disso várias vezes. Estamos passando de novo, inclusive com as IAs, Sim, né? Eu tenho visto muitos cientistas grandes levantando as hipóteses ruins, né? E trazendo a percepção de que, pessoal, isso não é mais uma ficção. E aí eu volto a dizer, assistam o desenhozinho que eu falei, assistam Panteon, tá na Netflix, tem 2 temporadas. Ele vai tangenciar muitos dos temas que a gente está conversando aqui agora e vai trazer um questionamento muito sobre o que seria essa vida digital e se isso é vida ou não, o que vai te fazer questionar e revisar todo o seu conceito de o que é vida, sim. sabe? É aquela coisa, o Tamagotchi que a gente tinha quando era pequeno, estava vivo ou não estava, É, entende? Então, é interessante. Você vê que a gente, quando está nessa nossa live nerd, como a gente não tem tema específico e a gente somos dois doidos, a gente acaba passando por muitas coisas, mas sabe o que é, Altran? Conceito. Eu sou chato disso. Quando eu dou aula, eu falo disso, eu sou insuportável nisso. Precisamos voltar a questionar e discutir conceitos. Senão, nos tornamos meros aplicadores do que quer que seja, meros aplicadores. Eu começo a receber os pacotes prontos e repetir aquilo. Receber o pacote pronto e repetir aquilo. Isso é ruim. A gente tem que discutir conceito. É por isso que a gente acaba entrando nesse sistema doido sim. É. e vai por aí. Porque acho que esse ponto dos conceitos, acho que esse ponto dos princípios, a gente precisa discutir, tá entendendo? E eu vejo isso sendo muito pouco discutido nas faculdades hoje. Porque talvez porque isso seja, entre aspas, o básico, e o básico pega menino que tem 18, 19 anos de idade que está mais interessado em tomar uma do que estudar esses assuntos, e está mais interessado em passar logo por isso para poder começar a entrar na parte prática que vai dar dinheiro. Pelo menos na nutrição é assim, né? Medicina igual. Você entra, aí você tem cadeira de anatomia, fisiologia, bioquímica, essa coisa toda, e você diz, pô, eu quero passar logo disso, porque eu quero aprender a fazer dieta, porque dieta é o que eu faço e me dá dinheiro, né? Eu acho que tem uma parte disso também. Tem outra parte porque talvez a grande maioria das pessoas não entende que é a importância disso, tá entendendo? E aí o que é que acontece? A gente, por não entender dos princípios, a gente vira mero papagaio das sumidades, autoridades e magna, não sei das quantas, que são os professores que se dizem detentores de todo conhecimento. Tá entendendo? É um negócio assim tão pernicioso que cria-se até pseudoetimologias em cima disso. Por exemplo, aluno, né? Se você for procurar na internet, você vai ver o pessoal dizendo que aluno significa sem luz. A de negação, luno de luz. Não tem nada a ver. Isso é uma pseudoetimologia criada para justificar a sabedoria, a sapiência do professor, que, na realidade, ele também é um aluno. Todos nós somos. Tá entendendo? Se você não se considera um aluno, pode ter certeza.
a vida está te ensinando, então aprenda. Então, quer dizer, sabe, eu não sei por que as pessoas param aí. Ah, mas os livros são muito complicados, são livros muito grandes, são isso, são outro. Cara, você quis fazer esse curso. E eu não estou falando aqui só de saúde, não. É qualquer curso. Qualquer curso tem os princípios. Qualquer curso, qualquer área do conhecimento humano, você vai ter os princípios. E aí vem uma coisa importante: princípio é que nem antiguidade. Tá entendendo? Princípio a gente não cria. Você não vê uma fábrica de antiguidades. Então existe. O princípio ele é o princípio. Tá entendendo? Você pode mudar a consequência. Por quê? Porque você teve uma percepção mais aguçada do princípio. E aí você entendeu melhor o processo. Mas o princípio em si, ele não muda. Né? É sensacional. O princípio pegou a antiguidade. Gostei Não dessa. é? Essa eu vou usar. Essa eu vou. Isso sou eu, cara. Isso sou eu quando não tenho o que fazer e eu fico pensando nessas besteiras, entendeu? Vai ser bom, isso é muito bom. Mas você tocou no ponto, Altran. Você falou assim, essa coisa do pessoal achar, isso é difícil, isso é complicado. Você para pensar, infelizmente, nossa cultura, nos últimos 40, sei lá, 50 anos, ela vem cultivando essa imbecilidade, né? De que estudar é chato, Uhum. de que estudar é difícil. Tem aquelas máximas da imbecilidade que é tipo, matemática é muito difícil, tá? Porque entendam, pessoal, nada é difícil se você quiser aprender e se você parar para se dedicar a aprender aquilo. Só que essa ideia é igual chifre, é coisa que botaram na cabeça da gente. É. Como que física é muito difícil, ai meu Deus. Se você já chega assim, Você já chegou de joelho. não vai aprender nada, né? Bioquímica a gente passa por isso, né? Depois você para, você vê, tem muita informação, dá trabalho para memorizar muita coisa, precisa ser memorizado. Vai ter que ter decoreba. Vai, claro. Como é que você aprende as coisas sem decorar? Quantas palavras você acha que você tem no seu lexical, no seu dicionário mental? Você não gravou? É. Então, vamos lá, né? Então, assim, mas meu, muito difícil. Calma, vamos estudando e vamos no tempo de cada um. Sim. O que vai variar aí não é, na minha visão, não é o grau de dificuldade em si da matéria, mas sim a percepção que você tem dela, de acordo com os conceitos que você tem, de acordo com a sua aptidão. Porque, por exemplo, eu ensinar bioquímica para uma pessoa que, por exemplo, tem uma aptidão muito maior para, sei lá, artes, história. Pronto, arte não, história. Vai demorar mais tempo do que eu ensinar bioquímica para uma pessoa que tem uma aptidão muito maior para química e para biologia, que é o meu caso, Perfeito. por exemplo. Eu sempre tive essa aptidão voltada para química e para biologia. Então, para mim, ler o Leninger, como eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade, eu li o Leninger de capa a capa. Né? Eu me orgulho disso, não porque eu seja boçal, mas porque, na minha visão, foi um feito muito legal da minha parte. Então, eu tenho Mas, orgulho desse feito. mas é feito Tá muito entendendo? legal. Então, quer dizer, eu lembro, eu tenho uma aptidão muito maior. Putz, eu nunca leria, por exemplo, obras de história e coisa mais nessa mesma idade. Por quê? Porque não é meu talento. Eu gosto de ler essas coisas. Tenho, inclusive, livros dessa natureza. Gosto desse assunto, porque eu gosto de todas as áreas do conhecimento. Mas quando eu pego um livro dessa natureza, eu vou devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando eu pego um livro de bioquímica, parece que a coisa está sendo sugada para dentro de mim. É Entendeu? lógico. É no seu tempo, né? Sim, É sim, o que eu falo. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. claro. Mas a gente deveria nos obrigar a não pressupor uma raiva, um não gostar ou a dificuldade. E é claro que vou ter mais aptidão para algumas coisas do que para outras. Isso só vai mudar a velocidade, né? Exatamente. Ou Mas eu não consigo a entender. perspectiva de concluir, né? Porque, por exemplo, eu nunca seria um Cristiano Ronaldo na minha vida. Eu teria que viver, assim, tipo, uns 10 mil anos Sobre... treinando todos os dias para conseguir ter o domínio de bola, coisas dessa natureza. Eu, quando pego uma bola, para mim, aquilo ali é um ser estranho. Eu não sei o que fazer. Tá entendendo? Eu miro
vou dar um chute, vou para esse caminho. O chute sai para trás, de tão ruim que eu sou com relação à bola. Então eu tinha que treinar muito mais, né? Mas me coloque na frente de um livro, é muito mais rápido do que trabalhar com bola. Mas veja também quantas horas de leitura e uso do livro como ferramenta você tem, Sim, quantas horas de bola você tem. sim. Mas aí vem aquela história, né? Talvez eu não tenha tantas horas de bola, eu até tentei no começo, mas é porque era um negócio que para mim ficou tão assim, putz, eu não consigo, não dá, Você né? perdeu Aí, interesse. aí perdi o interesse. Exatamente. É aquela tal Mas, das. Altran, Ah, isso é o prático. sim, Acontece com todos nós. sim, E isso é normal. perfeito. O que eu falo é do pré. O que eu quero Uhum. dizer? Digamos que você nunca tivesse pego na bola e já chegasse dizendo: ah, mas isso é muito difícil, é muito ruim. Ah, por que que eu estou aqui? Ah, eu não Não, deveria aí já estar aqui. era. Aí É. realmente, aí você não vai para lugar nenhum. Então, poxa, tem coisa que a gente realmente não consegue se encaixar. E isso existe. Eu só peço, pessoal, não pressupor. Não prejulgue aquilo porque você não sabe como será. Você não sabe que aptidão você tem até você experimentar. Você Da pode mesma se forma que você não descobrir, sabe né? que você não sabe que tem uma escolha até você ter todas as opções na mesa, né? Exato. Você pode se descobrir um apreciador de alguma coisa que você não imaginava, É. né? Eu aprendi, depois que eu me separei e vim morar sozinho, eu aprendi que eu sei cozinhar. Fui aprendendo, Mas consegui cozinhar direitinho. Vira um Masterchef? Não, mas você consegue fazer comida e comer, achar bom e fazer para outras pessoas também. Olha que interessante, nunca na minha vida ia imaginar isso. Então, o que eu falo é sempre assim: manter a mente aberta, no sentido de que o seu interesse vai interferir, a sua necessidade vai interferir demais, tá? Então, assim, eu tenho certeza que assiste a gente aqui alguém que fez concurso, por exemplo, e que teve que estudar coisas que não gostava, que não achava bom, mas que naquela hora, como precisava, uhum. não aprendeu para fazer a prova. Aprendeu, né? E por que eu falo nisso também, Altran? Porque, por exemplo, os temas que a gente conversa, fatalmente, a gente acaba caindo em alguns detalhes sobre biologia e bioquímica e até sobre Porque é evolucionismo. a nossa cara, né? É nossa cara. E quem acompanha vai precisar ter um entendimento de algum grau disso. Não se interessa, não pega, não lê, não aprende. Então é disso que eu falo. Se há interesse e se você consegue imprimir a sua velocidade, você vai conseguir aprender pelo menos o suficiente para atender sua necessidade. E é só isso. Então o pessoal não se acovarde com as coisas, não. Eu acho que é muito por aí, né? Porque tem uma tendência da gente se afastar das coisas e ao mesmo tempo em que tem uma outra tendência, talvez aí uma tendência bem, sei lá, talvez capitalista, coisa dessa natureza, que é a tendência de dizer que tudo vai ser treino, são 10.000 horas, tá entendendo? Eu até gosto e acredito que quanto mais você treina, melhor você fica. Mas você também tem que ter a capacidade de, primeiro, isso que você falou, ter a mente aberta para entender que não existe nada difícil. Mas ter a capacidade de, quando você chega num determinado ponto, você dizer, porra, realmente isso não é para mim. É uma Beleza. é uma capacidade importante também, né? Claro. Porque a gente é aquela história que da minha atividade profissional anterior, que você tem que entender a diferença entre persistência e teimosia, né? Persistência é quando você está persistindo porque você acredita que aquilo ali é o que você deve fazer, né? Teimosia é quando você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você e você fica teimando em querer acertar e a coisa só dá errado, você se frustra e não vai sair do canto. Ah, mas eu tenho 10.000 horas. Meu amigo, você vai ter 250 trilhões de horas e não vai adiantar nada, né? Que, que É seria tipo a no gente caso jogando bola. sou eu jogando bola, exatamente. Eu jogando bola é isso. Chegou no ponto que eu disse, cara, não é pra mim. Melhor ir fazer musculação que eu gosto. Pronto. Tá entendendo? E tá tudo bem. Eu acho que o problema é que hoje, sabe, Adolfo, a gente. Eu acho que não é uma coisa de hoje, mas hoje a coisa tá mais agressiva. É aquela história
você querer se encaixar, entendeu? Você precisa ser igual, você precisa estar no padrão, você precisa, sabe, com essa onda de padronização facial, eu não chamo de harmonização, eu chamo de padronização, né? As pessoas estão ficando cada vez mais iguais. Eu vi outro dia um quadrinhozinho que eu achei o máximo. Era uma mulher e um homem, eles se conheciam e aí eles casavam. E você é linda, você é não sei o quê. E aí, quando nascia o filho nascia horroroso. Por quê? Porque os caras, sabe, tanto o homem quanto a mulher eram totalmente padronizados, a beleza era totalmente artificial e não passa para criança, né? A criança nasce feia porque você era feio, você ficou bonito porque você fez um bocado de procedimento. Então, essa questão de você tentar se encaixar, as pessoas começam a ver como se tudo fosse defeito, sabe? Mas o meu nariz é assim. Cara, é o teu nariz, brother. É o teu nariz. Eu até entendo a pessoa querer mudar alguma coisa. Eu era insatisfeito, muito insatisfeito com o meu corpo, porque eu era magro demais. Treinei pra caramba e melhorei um pouquinho a carcaça. Melhorei um pouquinho. Não tem nada de Capitão América, como o Adolfo fala, né? Mas melhorei um pouquinho. Agora, daí você querer fazer isso porque você quer se encaixar num padrão, eu acho que é muito complicado, entendeu? E aí hoje o que a Pois gente é. vê é isso, as pessoas cada vez mais padronizadas na vestimenta, na intelectualidade, naquilo que fazem, naquilo que seguem, naquilo que ouvem, né? E cara, é surreal. Você vai para um shopping e você fica olhando para as pessoas, tá todo mundo vestido igual. Aí eu fico me perguntando, é porque o gosto dessas pessoas é igual? Será? Ou será porque essas pessoas querem, sei lá, se sentir parte de uma tribo? Ou será que é porque a gente tem muito colega vagabundo que cria o problema para vender a solução, que cria a ideia de que, olha, você precisa ajustar isso, isso e isso, porque vai ficar melhor assim, assado. Como se réguas estéticas fossem Né? fixas. Eu sempre falo, pessoal, gente, régua estética não é fixa. Às vezes você pode encontrar na internet, tem uns videozinhos dos artistas que pegam o rosto de uma pessoa e vai colocar na régua estética. Aí vai Uhum. Aquela ajustando, máscara de ajustando. Marquardt, né? Exatamente. Que aí quando coloca, fica um treco muito esquisito. Porque não é assim que funciona. Aquela máscara, para a gente usar na prática, ela tem que estar dentro do sistema computacional, que se você puxar um ponto, todos os outros se reajustam. Exatamente. Certo? Então, assim, existem diversos modelos possíveis de proporção estética, por exemplo, para um rosto. Então, assim, quando o pessoal começa a pensar na padronização, é muito também por má orientação dos profissionais, que começam a trazer o quê? Essa ideia de que então tem que ser todo mundo igual, tem que ser todo mundo do mesmo jeito. E isso é esquisito. Antes eram os cabelos, Sim. depois começaram a ser os corpos, e agora são os cabelos, corpos e É, rostos. Né? assim, quando você pensa na mente, tá começando a ficar padronizado também, Eu ia né? chegar nisso agora. É. Porque aí você começa a ter o quê? Esse advento dos neuromoduladores, né? Que são os medicamentos psiquiátricos, vamos chamar assim. Uhum. Que você começa a ter o quê? As pessoas precisam pensar da mesma maneira, é isso agora? Porque se você tem um comportamento XYZ, você tem um transtorno bipolar, ou você é depressivo, ou você é isso, aquilo, quando na verdade, na maior parte das vezes, pessoal, é apenas a percepção de que as pessoas são diferentes. E no nosso tempo, eu, Altran, isso era bacana, porque você tinha aquela pessoa que era mais de um jeito, aquela outra pessoa que é mais de outro jeito. E agora não. Todo mundo que sai de um jeito padrão está doente, né? Eu luto muito contra isso, Altran. Especialmente nas crianças. Sim. Porque agora a estupidez é dizer que toda criança tem TDAH e TEA. Em um nívelzinho, em um grauzinho. É aquela crítica que eu sempre fiz. Quando a gente começa a falar em espectro e em faixas, você começa a esculhambar. Porque
Taxas de normalidade em testes bioquímicos é uma coisa. Faixas de interpretação de talvez porque se comporta um pouquinho assim, um pouquinho assado, para dizer que você está dentro de um balaio de patologia suposta, isso é complicado, irmão, sabe? Isso gera vantagens imorais para um monte de É, gente. Tá? E gera para as crianças um escudo escroto de dizer, ah, não, mas eu tenho esse problema. Então eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho esse problema. Né? Quando a gente sabe que tem aqueles que têm as dificuldades, as limitações, patologias de fato, mas quando vem essas coisas que são muito relativizáveis, eu fico meio com o pé atrás, de querer que, imagina, Altran, todas as crianças se comportando da mesma maneira, hum, serve para alguém, né? serve para alguém, A menos gente, para ela. é, a gente, quando conversa sobre essas coisas, fica parecendo que a gente é conspiracionista, né? Que a gente está falando de teoria da conspiração e tudo mais. Mas não precisa a gente ser muito, não precisa a gente divagar muito nas ideias para gente entender que o caminho para esse coletivismo não é um caminho interessante para gente. Tá entendendo? Não precisa. O ser humano prosperou pela diversidade das suas características e não pela padronização, né? E eu falo diversidade, eu já fico com medo, porque o pessoal já leva para o lado da diversidade de gênero, né? E Não, nada não é disso contra, que você está falando. para mim, cada um faz o que você quiser, desde que eu tenha a liberdade de fazer o que eu quiser também, tá? Enquanto eu não estiver agredindo o outro, enquanto eu não estiver faltando com respeito, enquanto eu não estiver sendo violento, qualquer coisa do tipo, eu tenho direito a ter a minha opinião, Perfeito. né? Independente de qual ela seja, porque é outro assunto que eu também não discuto, né? Independente de qual a opinião seja, mas eu tenho o direito de ter ela, eu tenho o direito de expressar e as pessoas têm o direito de me criticar, como fizeram, por exemplo, nesse vídeo nessa trilogia sobre veganismo. Eu Esse vi. último, esse último lá no YouTube rendeu tantos comentários, eu tô morto de feliz, cara, porque vieram um bocado de vegano me criticar. Aí o vídeo tá bombando. Eu acho ótimo, tá Te entendendo? ajudaram, né? É, Te ajudaram. eu acho ótimo. Aí eu tava falando de quê mesmo? Sim, Cara, não precisa de teoria da conspiração. Não de precisa você você ser todo muito mundo inteligente, igual. que isso é um caminho que não é interessante e que acaba satisfazendo aquelas pessoas que têm um controle um pouco maior de um poderio político, econômico, social. E sem você pensar que. Eu lembro, Adolfo, esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Pode parecer um momento tão simples, mas foi um dos momentos mais marcantes na minha vida que me fez entender que eu não deveria ficar sendo. Que eu não deveria seguir um padrão, que eu deveria ser eu mesmo. Eu lembro, década de 90, teve uma novela que o Maurício Matar, lembra do Maurício Matar? Eu brincava dizendo que o nome dele era Maurício Morrer. O Maurício Matar, ele tinha um cabelão. Não sei se você lembra que novela era essa. O cabelo dele era bonito, ele Eu só fazia lembro do Maurício penteado Matar, samurai, eu mas não achava lembro de que massa. novela era. Tu era muito novo nessa época, só para coisas de velho. Aí, ele tava com o cabelão na novela. Na novela seguinte, ele raspou o cabelo, que nem é o meu cabelo hoje. E eu, na época que ele tava na novela, eu deixei meu cabelo crescer. E quando foi a outra novela, eu raspei. Aí eu tinha um colega na época, chamava Leonardo, o colega. Lembro demais até hoje. Quando eu cheguei no colégio com o cabelo raspado, ele era aquele visual que era constante, sabe? Ele tinha um cabelão preso aqui atrás, mas era pô, de 15 anos de idade, 16 anos de idade. Ele era aquele cara que não se encaixava, sabe? Ele sentava no fundo da sala calado, ninguém falava com ele, ele não falava com ninguém. Aí ele olhou para mim e disse: Égua, Henrique, tu é muito estereotipado. Cara, aquilo ali foi uma paulada na minha cabeça que eu digo, caralho, por que eu cortei meu cabelo mesmo? Tá entendendo? Embora o corte de cabelo que eu uso desde aquela época é esse, né? Com idas e vindas, deixando um topetinho, não sei o quê, mas hoje já entendi que esse é meu corte de cabelo. Aí isso pra mim fez muito sentido, tá entendendo, Adolfo? Hoje, quando eu lembro dessa história, eu digo, cara, eu realmente era padrãozinho. E eu
Hoje eu olho para essas pessoas e eu digo, graças a Deus eu não sigo. Já pensou, Adolfo, eu fazendo dancinha do TikTok? Pois é, né? Escutando, Ainda bem que tá com físico bom, né? Porque senão ia ser pior. Eu ia escutando ser pior. funk, escutando funk. Não, eu prefiro não imaginar. O Altran, combinar uma coisa, sou pisciano. Eu tenho uma alma artística, minha capacidade de abstração é muito grande. Não fala as coisas que eu fico imaginando. Vai ser ruim para dormir de noite. Mas cara, só pra gente concluir, que eu sei que você tem paciente cedinho, É, é, eu vou cedo para lá. essa nossa sociedade hoje está um negócio muito invocado, né? Rapaz, tá. Mas é como eu te falei, tá invocado. E acho que a gente está pegando muitos caminhos, talvez não sejam Uhum, bons. Então eu gosto que a gente chame a atenção e alerte e traga isso para o debate, porque a diferença é importante. E isso eu falo também para aquelas pessoas que nos assistam, que estejam em crise justamente por se perceberem diferentes, sim, né? sim. Porque isso que antigamente era mais restrito, digamos, à adolescência, hoje está perpassando a vida inteira. É, Eu estou vendo pessoas com 50 anos com crises adolescentes, por uma questão de se encaixar ou não, de pertencimento ou não. Eu falo, pô, é sério? E tem uma coisa, pessoal, só para fechar essa ideia, que trouxe para a gente a oportunidade de não nos sentir mais tão estranhos ou tão fora de padrão, que é justamente a rede sim, social. Né? Que eu vejo tanta gente criticar e eu falo, gente, não culpem a ferramenta. A ferramenta é fantástica. Não fosse rede social, eu e o Altran talvez nunca tivéssemos nos conhecido. exatamente. Rebelião Saudável talvez nunca tivesse acontecido. É, E vamos agora novamente para o nosso evento. Vou deixar você falar disso agora um pouquinho para a gente poder fechar. é. Joga Cara, aí. eu quero saber o seguinte, antes de eu falar da jornada, que a jornada por enquanto é segredo, tá? Só quem sabe somos nós. Eu queria te perguntar o seguinte, quando é que você vai adotar o seu bebê reborn? Fala pra mim. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Não, deixa isso quieto. Cara, eu não queria encerrar desse jeito, não, mas é porque eu não resisti, cara. Eu não resisti. Eu não resisti. Não, A gente fica aqui acolhendo a diferença, mas assim, ao mesmo tempo, a gente, quando pega coisas muito diferentes, a gente acha estranho pra caralho, né? eu acho assim, ó, quem quiser ter seus brinquedos e brincar, acho ótimo. Agora, querer impor aos outros as coisas é Eu complicado. acho que esse é o maior Tá? problema, né? Eu acho que esse é o maior problema. Não passa pelo que você comentou de ter opinião própria, de poder ter sua opinião, né? Então, você quer ter um brinquedo e lidar com ele da forma que você quer, tá tudo certo. E você quer se juntar com outros amigos que lidam com o brinquedo daquela maneira, que legal. Gente, a gente sempre fez isso. Sim, A gente fazia com cartinha de Magic, a gente se juntava para jogar RPG, a gente se juntava para jogar bola, andar de bicicleta, ou jogar videogame, tá tudo bem. Até aí, tá tudo certo. Daí é você querer impor que você vai fazer uma dieta outra, né? Ou que eu vou fazer um atendimento, a começa a complicar um pouquinho, né? E olha, vamos estender. E se você achar alguém que queira brincar dessa forma também não tem nada, pois é, problema, exato. Desde né? que ela queira. Desde que ela queira. Esse é que é o ponto. Para mim, o problema é isso se tornar impositivo. Para mim, o problema é isso é se tornar uma coisa que vira notícia de jornal, que vira conflito legislativo, que ganha data comemorativa. Aí eu acho que a gente começa a passar por um processo que fica tema para a gente discutir outro dia, Altran, que é o seguinte: hoje eu estou vendo muito normalização de É, psicopatologia, mas aí isso fica para outro dia. é isso aí. Cara, mais uma vez, grande papo, hein? Adoro Nossa, conversar isso com é muito você, meu amigo. demais, eu Sim, adoro deixa eu conversar. te dizer logo aqui, vou dizer ao vivo, que é bom que se tiver alguém que queira se juntar a gente, adoro quando tem muita gente nessas jogadas, dizer logo ao vivo. Gramado, Gramado, cadê? Tá, É, eu tô indo pro Rio Grande do Sul, dia 27 de novembro. 27
Novembro. certo? Você vai ficar até que dia, Altran? Eu devo ficar um dia em Porto Alegre, quero ver se eu conheço a galera de lá. E de lá vou para Gramado, fico até o dia 4. Beleza, 27 a 4. São 8 dias no total, Pronto, lá no sul. tá beleza, tá Minha tudo certo. proposta é dieta carnívora focada até lá. Até lá. De lá para frente, só Deus sabe. O universo vai É, decidir. exatamente. Tá combinado. Irmão, sempre um prazer gigante estar contigo aqui. Ó, para eu acordar para fazer live 6 horas, não é qualquer pessoa não, viu? Eu sei. Porra. Então, É isso mesmo. nota, e eu amo estar aqui contigo. Já vamos marcar próximo, Com tá? certeza. E, pessoal, se vocês quiserem sugerir temas para a gente discutir Boa. aqui, sugiram, tá? Porque, sei lá, qualquer tema que vocês colocarem, a gente vai dar um jeito de conversar. É, Se vai prestar ou não, vocês dizem para a gente depois. exatamente. Meu amigo, bom Valeu. restante de semana para você e a gente se encontra na próxima. Para você também, irmão. Fica com Tchau, Deus. Um tchau. abraço.